Fala galera da fé, já vou começar hoje com os dois pés, já vou começar hoje totalmente profético, já vou começar hoje ativando a sua fé, falando o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? E daí? Se muitos não crerem. Ei, você tem uma palavra de Deus? Você tem uma palavra de Deus? Você anda em uma palavra de Deus? E daí, se as pessoas não crerem? Isso não vai mudar a fidelidade de Deus. A palavra de Deus diz: mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O caráter de Deus é a fidelidade. Deus, Ele é fiel. Às vezes Deus te dá uma palavra, você caminha nela, e quando as pessoas não crerem, você tende a parar. Não pare, porque Deus só precisa de um. A Bíblia diz, lá no livro de Tiago, capítulo 5, que Elias era homem igual a nós, e ele fez a chuva parar, depois fez voltar. A Bíblia diz que a oração do justo pode tudo quanto a seus efeitos, e às vezes a gente quer que a nossa fé ela funcione na coletividade. Se o outro não tiver fé, não vai funcionar. Se o outro não tiver fé, para de terceirizar sua fé. Uau, foi forte essa, hein? Não terceirize a sua fé. Sua fé só depende de você. Só depende de você para que o milagre aconteça. Só depende de você para que a cura se estabeleça. Você é o principal responsável por sua fé. Não vivas à mercê dos outros. Ame as pessoas, mas não dependa delas para que a sua fé funcione, porque Deus te deu a fé do mesmo tipo que Ele, através do novo nascimento. Em Gênesis Ele nos deu a essência da fé, que é o nosso espírito. Mas no Calvário, depois da morte e ressurreição de Jesus, Ele nos deu a garantia de viver segundo Cristo. E viver segundo Cristo é viver segundo a fé de Deus, porque Jesus é a expressão da fé do tipo de Deus. Uau! A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 11 que Jesus amaldiçoou a figueira, porque ele foi buscar fruto na figueira e não tinha fruto. Jesus amaldiçoou aquela figueira. E no outro dia, quando ele vai passando com os discípulos, Pedro diz: olha Jesus, a figueira que você amaldiçoou, ela secou desde a raiz. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tenha fé de Deus. Tenha fé igual a de Deus no original. Porque tudo que disseres, tudo que pedir crendo, assim será. Você pode até dizer ao monte: sai, ele sai, vai, ele vai. Então a fé de Deus foi colocada no nosso coração. Foi colocada uma medida de fé, Romanos 12, 3. Tudo que pedir crendo que já recebeu, assim será. Deixa eu te dar uma dica: no momento de pressões, começa a rir. Começa a crer, começa a falar. Começa a manifestar essa fé de Deus. E crê que já é. A fé de Deus, você pensa, vê e fala como se já fosse. Com certeza e convicção no seu coração. Ah, mas ele não crê. E daí se ele não crê? Mudou algum milagre de Jesus porque as pessoas não estavam crendo? Se estabelece na fé de Deus. E mesmo que as pessoas não creiam, se você crer, a parada está resolvida. Uau! Pega essa chave poderosa. Mesmo que as pessoas não creiam, se você crer, a parada está resolvida. Uau! Porque a fé sempre vem resolver a parada. Yes! Fé resolve qualquer parada, meu irmão. Só basta você andar na fé de Deus, que pensa, fala e age igual a Deus. A fé é o meio pelo qual eu penso, ajo e falo igual a Deus. Então, comece a agir em fé. Comece a falar em fé. E você vai ver que o milagre acontecerá.
ande na fé de Deus. Crê, fala e age como se já fosse. E daí se eles não crerem? E daí se ninguém crê? Você crê? Então você é o melhor instrumento de Deus para ser usado. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Ao que crê. Isso é pessoal. Tudo é possível. Não há nada impossível àquele que crê. Vai mudar a fidelidade de Deus? Nada muda a fidelidade de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade? Nunca! Nunca a incredulidade vai vencer a fidelidade de Deus. Uau! Pega essa chave. Nunca a incredulidade vai desfazer a fidelidade do teu Deus, que te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para viver em fé. Ei, querido, há 22 anos atrás eu estava em uma praça com um cristão convencional, como alguém que era apenas evangélico, como alguém que era um novo convertido, estava numa praça, num culto. Naquele culto Deus usou uma profeta de Deus, dizendo: tem alguém aqui que tem uma fé extraordinária, mas ele não sabe. Ele não sabe, mas ele é um grande homem de Deus, ele tem uma grande fé. Naquele momento, no final daquela reunião que ela falou aquilo, nós estávamos prontos nós estávamos orando para ir embora. O Espírito de Deus falou comigo: é você. Ela não disse meu nome, mas Deus disse: é você. E a partir daquele dia, minha vida mudou completamente. Porque eu saí dali sabendo que era eu aquele grande homem de fé. E ela disse: ele não sabe, mas ele tem uma grande fé. Eu fiz: uau, eu tenho uma grande fé. Que fé é essa? Foi o primeiro dia que Deus falou para mim que eu seria um dos grandes ministros da fé. Foi um namoro, foi o primeiro contato que eu tive com fé de verdade, essa fé do tipo de Deus. Porque a essência da fé eu tenho desde o dia que eu nasci, a essência. E essa fé do tipo de Deus foi o primeiro contato da fé. Por que eu estou falando isso? Porque você que está me ouvindo agora está sendo acionado no seu espírito. Receba uma ativação. Deus está mandando dizer: você também tem esse chamado de fé. E a partir daquele dia eu comecei a desenvolver a minha fé, buscando mais profundidade, buscando mais conhecimento na área da fé. Eu comecei a mergulhar na fé, eu comecei a querer aprender fé. E tudo que eu ouvia fé me alegrava. Ei, se você está me ouvindo, tudo que fala de fé, uau, show! Tudo que fala de fé ativa você, alegra você. Se você sente um fogo, é porque você tem um chamado na área da fé. E eu estou aqui como um grande general, te dizendo, te convocando para ser levantado na terra, para se juntar ao grande exército de fé que Deus está levantando em toda a terra. Shekarabassuri, receba hoje ativação. Receba hoje propósito. E daí, se eles não crerem, isso vai mudar a fidelidade de Deus? Isso vai mudar a fidelidade de Deus? Isso vai mudar? Não vai mudar, porque o Senhor é fiel. Ele só precisa de um. Uau, chorei, cantarás. Ele só precisa de um, ele só precisa de você. Você pode, é Ele que Ele te chama, Ele está te chamando agora. Você é chamado para uma grande obra de fé. Receba agora, receba a unção, receba poder, receba fé para as nações. Deus te chama hoje, Deus te chama hoje para a fé. Leve fé, receba fé. Seja cheio do Espírito, ativada a sua fé agora. E daí, o Senhor manda te dizer: e daí, se eles não crerem, seja ativado. Se você crê, tudo
tudo é possível que crê. Porque tudo é possível, porque não crê, não tem dúvida, não tem incredulidade, não tem medo, não tem insegurança. Então, onde tem ausência de incredulidade, tem fé. E onde tem fé, tem o sobrenatural. Porque o importante não é o tamanho da sua fé, mas se a fé que você tem funciona. E tudo é possível que crê. E daí, se eles... Diz o Senhor, eu te chamo hoje para uma grande obra de fé. Seja ativado, embriagado, chapado. Seja cheio do Espírito da fé. Agora, seja ativada a sua fé. Agora, não pare, não dependa das pessoas. Não queira seus amores. E daí se elas lhe amam, e daí se elas não lhe amam. Ame elas incondicionalmente, mas viva e ande em fé, porque a fé é o único meio que você vai pensar, falar e agir igual a Deus. Tetelestai, a obra foi consumada, agora Ele te deu a fé, para que você viva igual a Cristo, porque Jesus é o maior exemplo de fé. Quer aprender fé? Olhe para Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Não coloque em pessoas a responsabilidade que é sua. Não coloque, porque Deus te deu a fé e através de você. Não force ninguém ter fé, através de você. Tudo pode acontecer, diz o Senhor.